Então vamos abrir aqui o Visual Studio para a gente dar início ao nosso curso. Eu estou usando aqui a versão do Visual Studio 2015. Quando ele abrir aqui, a gente vai clicar em Novo Projeto. Nós vamos ir aqui na guia Instalados, Modelos, e a gente vai escolher aqui, ó, outros tipos de projetos. Eu vou escolher aqui Solução do Visual Studio. Aqui você coloca o nome. Então vou colocar o nome de Solução Modelo. Então, o primeiro módulo aí do nosso curso a gente vai desenvolver essa solução modelo e ela, a partir dela a gente vai conseguir trabalhar com qualquer tipo de sistema que a gente precisar, ok? Aqui ó, nós vamos ter a pasta. Eu vou colocar aqui dentro do meu pendrive aqui, ó. Eu criei aqui essa pasta VS 2015, só que eu vou criar outra. Vou chamar de solução modelo VS 2015. E aqui dentro eu vou salvar o meu projeto. Então, ó, selecionei a pasta, o nome vai ser solução modelo e ok, vou dar um ok aqui para ele criar a solução para mim. Criou a solução, eu entro aqui no gerenciador de soluções. Se o seu não estiver visível, você pode acessar ele através do atalho Ctrl Alt L de lata. Ele vai abrir aqui para você, ó. Clica com o botão direito sobre a solução, vem aqui em adicionar, escolhe novo projeto. Aí nós vamos escolher Visual C Sharp, Windows, aplicativo Windows Form. E o nome, vamos colocar aplicação, ok. E vamos dar um ok aqui para ele adicionar o projeto. Então quando a gente adiciona aqui o projeto, ele vem aqui já com um formulário. Eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho para ele mostrar aqui para mim. Ele já vem com o formulário, já vem com esse appconfig. Esse arquivo aqui vai ser ele que a gente vai utilizar para fazer conexão com o banco de dados, tá? Se você estiver utilizando uma outra versão do Visual Studio, esse arquivo provavelmente não vai vir já adicionado, mas aí mais para frente eu vou te ensinar a adicionar. Ele vem com essa classe Program também, que é a classe inicial aí do sistema. Então esse controle Form1, o que a gente vai fazer, ó? Vamos clicar com o botão direito sobre ele, escolher aqui a opção Renomear. E eu vou digitar aqui, ó, FRM Splash, que vai ser a nossa tela inicial, nossa tela de apresentação. Ele está perguntando se você deseja, além de renomear o programa aqui, renomear todas as outras referências. Então a gente escolhe sim, que aí todo lugar que tiver Form1, ele automaticamente troca para FRM Splash. Então vamos salvar o nosso projeto, ó. É sempre importante você fazer esse salvamento. Você pode fazer clicando aqui nesses dois disquetezinhos ou através do atalho Ctrl Shift S, ok? Feito isso, vou vir aqui no formulário de Splash, vou aumentar ele aqui um pouco, ó. Vou pressionar a tecla F4 para abrir as propriedades. Aqui no gerenciador de soluções eu vou clicar aqui para ele ficar aqui, ó, à esquerda. O nome desse formulário, ó, FRM Splash. Aí aqui embaixo nós temos a propriedade Start Position. Vamos abrir, escolher Center Screen para que ele seja inicializado no centro. Eu vou colocar também aqui uma imagem de fundo nesse meu formulário. Então eu vou vir aqui, ó, na propriedade Background Image e vou clicar aqui e vou selecionar a minha imagem. Vou clicar aqui em recurso local, importar. Aí eu criei aqui uma imagenzinha, fundo programação passo a passo e vou dar um OK. Perceba que ela está se repetindo em todo o formulário. Eu vou clicar aqui, ó, Background Image Layout, vou abrir e vou escolher ao centro. Agora eu vou pegar o meu formulário aqui e vou ir diminuindo até ele ocupar 100% o tamanho da imagem, tá? Ó, aqui. Agora o que eu vou fazer, ó? Vou selecionar a propriedade Form Border Style, vou abrir aqui, vou escolher a opção None, para ele ficar sem borda. Vou adicionar aqui na caixa de ferramentas, ó, se não estiver visível para você, você usa o atalho Ctrl Alt X, deixa eu ver se é isso, ó, fechei. Vou usar o atalho Ctrl Alt X, não abriu, deixa eu ver Ctrl Shift X. Não abriu, não é esse. Então, vamos vir aqui no menu exibir, ó, e vamos localizar a caixa de ferramenta. Ó. É Ctrl Alt X mesmo, mas talvez é com X maiúsculo, por isso que não abriu. Aí aqui eu vou adicionar um controle Progress Bar. Esse controle aqui, ó. Adicionei ele ali.
Vou posicionar ele aqui e vou aumentar o tamanho e vou diminuir ele aqui para ele ficar mais fino, ó. Esse controle Progress Bar, ele tem aqui a propriedade Value, que inicialmente ela vai ser 0. Vamos digitar aqui 30, por exemplo, ó. Perceba que ele tem agora 30% do tamanho. Vamos voltar essa propriedade para 0, porque a gente vai fazer essa codificação usando o código. Aqui ainda eu vou inserir, aqui na caixa de ferramentas, um controle Label, que é apenas um controle ilustrativo. Eu quero que esse controle tenha as propriedades de texto. Eu vou colocar, por exemplo, programação passo a passo. E eu também quero que ele tenha um fundo transparente. Então, para isso, eu venho aqui na propriedade Backcolor, que significa a cor do fundo. Abro aqui, venho aqui em Web e escolho transparente. E aí, automaticamente ele tem o fundo transparente. A cor aqui do texto não tá legal esse preto, então eu vou vir aqui na propriedade Forecolor, que significa cor do texto. Vou abrir e vou escolher uma cor que me agrade mais aqui e combine também aqui mais com o meu formulário. Deixar essa daqui, ó. Vou vir aqui na propriedade fonte. Eu posso controlar aqui o tamanho, eu vou colocar 16, ajustar ela aqui. Vou colocar menos, colocar 14. Posicionar aqui, ok? Vou agora fazer uma cópia dela, segurar Ctrl e arrastar para baixo. Vou vir aqui na propriedade fonte, vou colocar 8, por exemplo. E essa daqui, ó, eu vou colocar o bold, que seria o negrito, vou colocar verdadeiro. Vou colocar assim aqui. E aqui eu vou colocar desenvolvido por, vou vir aqui na propriedade texto. E vou colocar assim, ó, desenvolvido por Edivan Cabral. Agora eu vou fazer uma cópia dessa label aqui para baixo, ó, para baixo aqui desse controle. Segurar a setinha aqui, vou pressionar para cima para ele se ajustar. Vou segurar Ctrl e vou pressionar para a direita até ele ficar aqui, ó, no cantinho. Vou alterar a propriedade fonte dela, colocar um pouquinho menor, vou colocar 7. E o texto, eu vou colocar, por exemplo, versão 1.0 e vou posicionar ele bem aqui no cantinho, ó. Usar a setinha direcional, ó, para baixo até ele ficar dessa forma aqui, ó. O controle aqui, ó, subir um pouquinho. Aí essas aqui são só questão de ajustes visual, tá? Você faz aí de acordo com o que você quiser. Isso. Deixar assim. Um pouquinho mais para frente. Ok. Então a minha tela de splash vai ficar dessa forma aqui. Como eu faço agora para fazer essa barra ser preenchida automaticamente quando eu executar? Vou pegar aqui a caixa de ferramentas, vou inserir um controle chamado Timer. Esse controle aqui, ó. Só você clicar nele e clicar aqui dentro. Agora a gente vai dar 2 cliques nesse controle. O que a gente vai fazer aqui, ó? Quando você executar, esse controle ele vai, a cada 1 segundo, ele vai executar o determinado código que você quiser. Um relógio, na verdade, esse controle é, né? Então, eu vou escrever assim, ó, progress bar, que é o nome da minha barra de progresso, ponto value, vai ser igual ao valor que já tiver lá dentro, acrescido de 1. Então, se ele tiver 0, ele vai passar a valer 1, daí 1 segundo vai valer 2 e assim sucessivamente. Agora, se a gente executar, ó, na verdade, antes, esse controle aqui, que é o timer, vamos pressionar F4 e alterar para true a propriedade enable dele, senão não vai funcionar. E vamos executar. Então, quando a gente executar, no momento em que ele iniciar, ele já vai começar a carregar a barra de progresso. Ó, então, ele está preenchendo aqui a barra de progresso. Só que quando ele chegar aqui no final, ó, ele vai dar um erro. Deixa só ele terminar aqui que eu vou te mostrar. Ó, ele vai parar aqui e vai dar um erro. Ele dá esse erro por quê? O controle Progress Bar, ó, ele está dizendo que aqui, ó, o valor 101 não é válido para value. Value deve estar entre minimum e maximum. Então vamos parar esse código e vamos dar uma analisada no controle Progress Bar, que é esse daqui, ó. Pressionar F4. A propriedade value vai iniciar a 0. Aí ele tem aqui a propriedade maximum e a propriedade minimum. Então o mínimo é 0 e o máximo é 100. Quando ele chegar em 100, 101, ele vai dar um erro. Então como a gente pode fazer? A gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode fazer a verificação para saber qual é o valor. Quando ele for igual a 100, a gente para
o timer. Então vai ficar assim, ó, se progress bar ponto value for igual a 100. Aí aqui eu vou abrir chaves e vou fazer assim, ó, timer ponto enable é igual a falso. E aí eu vou fechar esse formulário. Então eu escrevo this.visible é igual a falso. Então vamos só executar de novo para poder ver se isso aqui resolve o nosso problema. Então ele vai passando, passando, passando. Quando ele chegar em 100, aí ele vai parar e vai fechar. Ó, fechou. Agora o que eu preciso? Só que ele continua dando erro, ó. Porque ele passou aqui. Então vamos parar. Eu preciso escrever aqui, ó, a palavra return. Quando eu escrevo return, significa o quê? Que a partir dessa linha ele não vai mais executar nada. Isso aqui já vai corrigir. Uma outra maneira mais fácil é usar um comando que é próprio do Visual Studio mesmo, para poder tratar erros, que é o comando try. Então escreve try, pressiona tab 2 vezes, ele vai criar aqui para a gente a estrutura do comando try. Então o que é o comando try? Significa tentar. Então vamos recortar essa linha de código, Ctrl X, e vamos colar aqui. Então ó, ele vai tentar executar isso aqui. Cada tentativa ele vai tentando, quando ele der erro, ele vai cair para dentro do comando catch. Só que a gente precisa tirar isso aqui, ó, e tirar isso aqui, porque quando tem esses dois comandos, a gente vai fazer o tratamento do erro de outras formas. Aqui a gente não vai tratar, nós só vamos executar um código caso der o erro. Então, quando ele estiver fazendo tentando fazer, enquanto ele estiver conseguindo, tudo bem. Quando ele não conseguir mais, quando ele der o erro, ele vai cair aqui para dentro. Então, eu quero parar o comando, o timer1. A propriedade enable eu vou colocar igual a falso, para ele parar de rodar o relógio, né? E vou fechar o formulário. This visible é igual a falso. Ok. Então vamos salvar e vamos executar de novo. Então quando ele chegar aqui no finalzinho, você pode ver que ele vai fechar e não mais vai dar o erro. Ó, fechou. Agora o que a gente faz? Ó, vamos parar aqui o nosso código. Vamos criar um outro formulário aqui no gerenciador de soluções. Clicar aqui com o botão direito, escolher adicionar. Novo formulário, Windows Forms. O nome a gente vai chamar de FRM Login. E vamos fechar. Aí aqui no Splash, ó, depois que fechar o formulário de Splash, a gente faz assim, ó, FRM Login. Aí eu vou chamar essa instância de FRM e vou criar uma nova instância. Toda vez que você for trabalhar com formulário, você tem que escrever o nome do formulário, a classe, dar um apelido, escrever igual new. Isso aqui ele foi gerado automaticamente, mas não precisa. Isso aqui se chama criar uma instância, para que você possa utilizar esse novo controle. Agora eu vou escrever aqui frm.showDialog e vou abrir e fechar parênteses, ponto vírgula. Então quando eu executar, que ele terminar de exibir a mensagem de splash aqui, ó. Então ele terminou aqui, ele vai fechar esse e vai abrir o próximo formulário, que é o de login, ok? Vamos fechar aqui, vamos parar aqui a execução do código. E uma coisa importante aqui, ó, se você quiser que a barra de progresso fique menos tempo, você vem aqui, ó, seleciona a barra de progresso, pressiona F4 e coloca na propriedade maximum, aqui, ó, coloca, por exemplo, 30, a quantidade que você quiser. Aí quando você executar, ó, ele vai abrir aqui rapidinho, ó. Tá vendo? Ó, ele está indo mais rápido agora, ó. Abriu e já abriu o próximo. Então você configura essa propriedade de acordo com o que você quiser. Vou colocar ela aqui um tamanho de 10, só para quando a gente estiver executando, ele não ficar toda a vida executando isso aqui. Então com isso eu fecho essa aula. A próxima aula a gente vai dar início aqui à criação aqui do layout do formulário de login.